Boa tarde a todos, meu nome é Rodrigo Azevedo, a gente está aqui no webinar sobre a instrução CVM 547. A gente veio aqui para falar um pouco sobre a instrução, os benefícios que ela traz para as companhias registradas na Bolsa e tirar dúvidas em geral. Para participar aqui do webinar eu tenho ao meu lado a Maria Isabel Bocater, sócia sênior da Bocater Luiz Camargo Costa e Silva Advogados. Eu tenho também aqui o Luiz Leonardo Cantidiano, sócio advogado da Mota Fernandes Rocha Advogados, e Geraldo Soares, que é presidente do Conselho do IBRE e também da Abrasca, também superintendente de Relações com Investidores do Itaú. Vamos começar? Vou passar a palavra para o Geraldo Soares, meu colega, para a gente iniciar aqui os trabalhos. A minha introdução é rápida. Eu vim aqui representando o IBRE e a Abrasca. Eu sou presidente do Conselho do IBRE e sou vice-presidente da COMEC, que é a Comissão do Mercado de Capitais, que discutiu muito essa instrução, ambas entidades. A gente trabalhou bastante, a gente enviou nossas sugestões para a CVM na época que estava em audiência pública, e a instrução acabou saindo muito parecida com o que o mercado desejava. Ou seja, nós temos um portal de notícias para as empresas divulgarem, um portal de notícias para cada empresa, né, no mínimo um, e que tivesse uma ampla audiência, possibilitasse ampliar, divulgar, disseminar a maior quantidade de informações possíveis para a maior quantidade de pessoas, interessados, agentes do mercado de capitais e investidores em geral. Eu acho uma coisa que deve ser comentada sempre, que essa administração da CVM, ela já demonstrou que ela está indo para um caminho muito interessante em relação ao custo Brasil. Ela está olhando o custo Brasil, isso auxilia a diminuir o custo das empresas brasileiras. É um primeiro passo, não é uma coisa significativa. Para algumas empresas até pode ser, para empresas de pequeno porte, mas é o sinal, é a tendência que ela está demonstrando, buscando, tornando o mercado assim mais eficiente. O custo Brasil diminui para as empresas brasileiras e mostra a gente está muito mais up-to-date, a gente está muito mais ligado às estruturas que estão acontecendo no mercado internacional. Essa questão do portal de notícias, eu acho importante frisar que não é só você colocar num portal de informações que vai ficar lá parado. Esse portal ele tem que necessariamente ter algum sistema que distribui informações para o maior número de pessoas interessadas possíveis. E é isso que nós temos nesse portal que nós estamos lançando, o IBRE, Abrasca e Comunique-se. Então, eu acho que esse é o primeiro recado que eu queria dar. A gente depois vai estar na sessão de perguntas e respostas, mas a tendência da CVM, eu parabenizo muito o trabalho que a CVM vem desenvolvendo, e esse especificamente relacionado aos fatos relevantes. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que o custo Brasil com isso, a gente tem que apoiar isso, as empresas têm que apoiar isso, as empresas têm que migrar para o portal de notícias, para mostrar politicamente que a CVM está indo pelo caminho correto. A tendência que ela está fazendo está pelo caminho correto. A gente conquistar mais coisas para diminuir o custo das empresas, possibilitando que a gente expanda o nosso mercado de capitais. Bom, dito isso, depois eu volto para a sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de passar para a minha amiga e uma das mais brilhantes advogadas que tem no mercado de capitais, a Isabel Bocater. Alô? Tá ok? Tá ok? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelas suas palavras, tão gentis, não é isso? Deixa eu transmitir aqui uma desculpa pelo Antônio Castro, presidente da Abrasca, que teve um contratempo, não pôde vir participar aqui da nossa conversa. Bom, deixa eu dizer para vocês o seguinte, a respeito desse tema, eu aplaudo a iniciativa da CVM, acho que todos nós aplaudimos, que realmente é um avanço, e a gente tem que lembrar aqui que a CVM só não avança mais porque não pode avançar mais, tendo em vista a legislação vigente, que prevê a necessidade das divulgações se fazerem por meio de publicação em jornal de grande circulação e em diário oficial, seja da União, do Estado ou do Distrito Federal, onde a companhia tiver sede. Houve até uma época, uma discussão, não sei se você lembra disso, Leonardo, porque colocou-se na lei uma linguagem um pouquinho diferente da original, na tentativa até mesmo de haver uma competição entre o Diário Oficial da União e o Diário Oficial
do Estado e inserindo também a menção ao Distrito Federal, para ver se assim você conseguiria ter uma concorrência para baratear um pouco o custo das publicações, né? E não surtiu muito efeito. A interpretação que prevaleceu acabou sendo a interpretação de que você não poderia fazer essa escolha da maneira como se pensou originalmente. A dificuldade de mudar a legislação é muito grande, a resistência é grande por parte dos estados, por parte até mesmo dos jornais de grande circulação privados, embora a concorrência entre eles seja bem maior. Não é? A CVM, que tem a competência para também exigir publicação onde as companhias têm os valores mobiliários negociados, ela, no passado, ela até permitiu, quer dizer, inicialmente exigiu que houvesse essa publicação também no jornal que circulasse, fosse editado no lugar em que as bolsas de valores negociassem mais o papel, né? E aí, depois disso, você me até lembro que houve uma instrução que permitia uma publicação em resumo. Lembra disso, Leonardo? Uma publicação resumida que indicasse, remetesse então o leitor para os outros veículos em que fosse feita uma publicação mais extensa. Depois disso, é lógico, com a evolução da internet, dos meios eletrônicos de comunicação, o que aconteceu é que a CVM pôde editar a Instrução 480, que já falou de quer dizer, instituiu-se o sistema IPE, não é? Houve uma evolução muito grande para que as informações fossem inseridas nesses meios eletrônicos já aí de CVM, Bolsa de Valores, né? Depois disso, quer dizer, houve tentativas no âmbito legislativo, novas tentativas de se modificar a lei. Eu deixo o Leonardo aí para comentar isso, que eu acho que ele tem uma memória boa aí a respeito desse assunto. E aí foram mal sucedidas essas tentativas e agora a CVM lembrou aí de fazer, olha, onde é que a gente pode reduzir custo? Vamos, mesmo que seja uma redução que não seja tão relevante como a que haveria se a gente tivesse uma legislação mais adequada à realidade, né, de comunicação, de mídia que hoje existe, ainda assim eu acho que toda a redução de custo ela tem que ser aplaudida e aí a gente deve realmente ver como é que isso vai evoluir. Já verifiquei que umas 24 companhias já adequaram as suas políticas de divulgação à instrução nova e que acho que apenas 12, pelo levantamento que eu fiz, não sei se é um levantamento acurado, e apenas 12 indicaram já um portal a ser utilizado. Parece que são 4 ou 5 portais que estão sendo utilizados. Acho que, inclusive, algumas companhias estão usando mais de um portal. Né? Então, acho que o avanço é evidente. Você falou muito no avanço em relação ao custo, mas você acha que existe um avanço em relação a cumprir a transparência a partir do momento que se publicar em internet? Você atinge mais pessoas ou, nesse caso, você não sente melhoria? Sem dúvida que há melhoria, porque hoje a comunicação se faz pelas redes, pela internet, pelos portais e de uma forma muito mais abrangente, alcança todo mundo. Embora existam as pessoas que gostem ainda do papel. Olha, eu aqui com o papelzinho na mão e não com laptop ou com iPad, etc. Mas isso já né? Então, acho que realmente o avanço na questão da transparência é talvez muito maior do que o avanço na questão de custo, porque ainda é muito pequeno, né? Isso aí eu acho que, eu confesso a você que eu não consegui medir ainda. Eu acho que as companhias, talvez o Geraldo até consiga falar
para a gente a respeito dessa redução de custos, a quanto isso monta, como é. Então, ainda não tenho uma ideia boa a respeito disso. Tá? Agora, acho que o alcance, né, da informação para um público muito maior realmente é inegável. Leonardo? E acho que vai aumentar ainda mais isso. Bom, eu primeiro quero agradecer aqui o convite do Geraldo, do Rodrigo, para estar aqui. A alegria de estar junto com a Isabel, que é uma amiga antiga. Minha, né? Amiga antiga e querida amiga. Nem tão antiga assim, né? Revela a idade. Uma amizade já de alguns anos. Muito boa. E eu queria fazer uma colocação inicial, que eu acho que é importante, sobre o sistema da nossa lei. Acho que a Isabel já passou por ele, mas eu gostaria de realçar. A nossa lei está calcada em cima da necessidade de prestação de informações. Os investidores, os acionistas precisam ser informados sobre questões ligadas à administração da companhia, ao desempenho da companhia, às dificuldades da companhia, para que ele tome decisões de continuar acionista, de comprar ações daquela empresa ou de vender ações. Você tem informações periódicas, relatórios, balanços, avisos de convocação de assembleia, atas de assembleia, que são divulgadas com certo tempo que está estabelecido na lei das SAs. E você tem informações extraordinárias, que são aquelas informações que fogem do dia a dia da companhia, da empresa, e que podem, de alguma maneira, impactar a decisão do investidor de comprar o papel, de vender o papel ou de ficar com o papel, se ele já é investidor daquela companhia. A nossa lei fala, no artigo 209, que a ata, aviso de convocação de assembleia, relatório de administração, balanço, devem ser publicados, como a Isabel falou, em jornal de grande circulação e diário oficial. 289. Isabel me corrigindo aqui, porque a memória falhou. Minha memória, E, de outro lado, a lei menciona, no artigo 157, que fatos relevantes, que são aqueles fatos extraordinários que podem levar o investidor a tomar uma decisão, devem ser divulgados pela imprensa. A CVM, que regula como essa divulgação deve ser feita, lá para trás a CVM exigia que essa divulgação fosse feita através da publicação do aviso de fato relevante em jornal de grande circulação, no qual a companhia normalmente publica seus atos. Eu acho que a instrução agora 547 representa um avanço muito grande, porque ela flexibiliza essa postura que a CVM tinha antes. Quer dizer, a CVM entende, quem for olhar a audiência pública, os comentários feitos à audiência pública, vai verificar que a CVM diz que num mundo moderno em que a informação circula numa velocidade bastante grande através do sistema de internet, eu ter que esperar preparar um aviso, conseguir tempo hábil chegar ao jornal para poder ter um espaço para publicar essa notícia divulgada no dia seguinte, apesar de que no dia em que eu mando para o jornal, eu tenho que informar no site da CVM, né? E essa notícia ser lida no dia seguinte, eu ter essa notícia divulgada pela internet através de um portal de imprensa que dissemine essa informação. Porque eu acho que um dado importante, não basta que a informação seja prestada, é importante que essa informação seja disponibilizada à maior quantidade possível de pessoas. O mais amplamente possível. Mais amplamente possível disseminada. Então, eu acho que a decisão da CVM é um avanço, na medida em que flexibiliza aquela regra que ela mesma tinha criado, permite que quase que instantaneamente a existência do fato, a realização a celebração de um contrato, a aquisição de uma empresa,
apresentação de uma oferta, aquilo fechou, vai para o sistema de internet e é disseminado no mercado. Tá? Evidentemente que isso reduz um pouco o custo das empresas, é um valor que eu não sei também calcular, mas me parece que não seja o aspecto mais relevante, embora, como o Geraldo falou, a Isabel mencionou, seja um dado importante, porque quanto mais o custo abaixar, melhor vai ser para as companhias. Mas o mais importante, eu acho, é isso, você ter a possibilidade de, quase que online, divulgar aquilo que é relevante para que o mercado tome decisões. Em tempo real. É o famoso tempo real, né? Que a tempo real, tempo real. E a CVM menciona que, e aí é um aspecto mais legal, né? Porque foi questionada, né? Quando a lei fala divulgar pela imprensa, ela não diz publicar na imprensa. Então, qualquer divulgação que a CVM considere adequada é válida, né? A divulgação pela internet, portanto, é uma divulgação num portal de imprensa que cumpre aquilo que a lei exige para divulgação de fato relevante. E acho que um outro dado também importante, que está mencionado pela CVM quando ela analisou a discussão pública que houve sobre a instrução, é que deve ser estimulado pelas companhias não apenas cumprir aquilo que a lei exige, que é divulgar num portal da imprensa aquela informação relevante, mas ela divulgar no seu site, ela divulgar no site das associações, ela divulgar em sistemas outros que possam fazer com que essa informação seja disseminada de forma mais ampla e geral. Eram basicamente essas considerações iniciais que eu gostaria de fazer aqui. Só antes de prosseguir, quero lembrar a todos que aqui na parte de baixo da tela, vocês vão ver que tem uma área de perguntas e respostas. Vocês já podem ir encaminhando as perguntas, que eles vão entrando numa fila e daqui a pouquinho a gente inicia e solta para o pessoal. Geraldo. Só com os dois comentários sobre a questão do custo. Quanto que a gente fez um levantamento sobre isso. Evidentemente que tem um problema grave para você fazer um levantamento desse. Tem empresas que não publicam nenhum fato relevante, então o custo para ele é zero naquele ano. O fato relevante que poderia ser utilizado em sistemas de portal de notícias, porque tem fatos relevantes que você tem que continuar publicando em jornal, né? Padrões de distribuição de dividendos, ele é conceituado como fato relevante, mas você não pode, teria que continuar publicando. Então, aqueles que tem empresas que não tiveram nenhum fato relevante durante o ano, então é zero custo. Aquelas que tiveram, em média, ficou entre 10 a 12 mil reais. Por fato, né? Isso. E tem empresas que empresas que chegaram a 60, 70 mil reais. Então é muito relativo isso, depende muito da quantidade de fatos relevantes que a empresa publica no ano, né? Então é muito... Na visão, um levantamento, o custo vai nessa faixa de 10 a 70 mil reais, mais ou menos. Dependendo do tamanho, tem várias questões envolvidas. Total. A relação de custo, apesar de parecer pouco relevante, na verdade não é. Para algumas empresas que têm muitos fatos, dependendo da quantidade de fatos ao longo do ano, esse valor pode ser expressivo. Dependendo do tamanho do fato, isso pode ser mais expressivo. Então a economia pode ser, em termos percentuais, muito significativa. Mas, sem dúvida, a conclusão que a gente chegou quando estava bolando o produto, que o maior benefício que o mercado estava tendo era de realmente passar a fazer, de fato, uma divulgação que chegasse no objetivo final, que era informar o investidor. Então, hoje, você publicar num jornal de grande circulação, eventualmente a companhia podia acabar escolhendo um jornal que a circulação não é tão grande, a circulação é mais restrita por um segmento específico, e acabar, então, não cumprindo a grande vontade por trás da instrução, a antiga, que eu acho que na verdade a instrução nova é um mero upgrade do que nós já tínhamos, né? E não muda o que estava por trás, que era garantir que as empresas façam a sua divulgação. Então a instrução ela permite isso de uma maneira mais abrangente. Mais algum comentário, Leonardo, Maria, Isabel? Eu Geraldo? acho que seria bom assim, a gente mencionar, quer dizer, em primeiro lugar, você vê a interpretação da CVM com relação à divulgação pela imprensa, né, para permitir, porque você primeiro poderia pensar assim, puxa, a imprensa seria necessariamente escrita, né?
Mas eu acho que não. A gente indo ao dicionário, me dei lá o trabalho de ir ao dicionário, que a gente, né, de vez em quando tem que ir lá no PAI para procurar. E a gente vai ver que a acepção da palavra imprensa, ela é maior de pegar a imprensa, imprensa escrita e a imprensa por meio eletrônico também. Você já encontra essas definições no dicionário. Coisa que a gente, como advogado, costuma fazer sempre. Vamos aqui para interpretar a lei fazer o quê? Vamos recorrer ao dicionário para ver qual é a acepção da palavra, a acepção comum da palavra, não é? Então, eu achei interessante, achei que a interpretação da CVM foi apropriada e pertinente para o momento. E agora, eu acho que a gente já viu, o Leonardo até comentou comigo outro dia ao telefone, diz, Isabel, a CVM já está avançando também na linha dos prospectos, para já permitir, já começar a mudar, né, substituir a palavra publicação pela palavra divulgação, também com relação à instrução 480. 400. Desculpa, agora você que me ajudou. Empatou. Isso, empatou. Edital 12, né? Edital 12. Isso, então já estamos avançando também com relação à instrução 400 para ter a substituição também, em vez de publicação, vamos poder ter divulgação. Porque, né? Inclusive, acho até um comentário interessante, que a palavra tem poder e publicar, e comparadamente com divulgar, a palavra divulgar está embutido nela muito mais poder do que apenas publicar, eu acho. Eu acho que divulgar já embute a questão de que você está publicando em algum lugar, mas que está obtendo a exposição, a divulgação. Eventualmente você podia publicar e não obter. Eu acho que até a escolha da palavra, eu pegando o meu lado de comunicador aqui, não de advogado, mas que a palavra divulgar tem um poder mais forte do que a palavra anterior e abre esse leque de possibilidade. A palavra mídia também tem um espectro muito maior muito grande do que a palavra imprensa, não é isso? E muito maior. A mídia, então, se a gente puder substituir, né, na lei, será que um blogueiro com grande audiência é considerado imprensa? Tem hoje, como é que funciona isso? Hoje tem blogs com audiência superior a muito veículo. Não é? Essa é uma discussão para outra ocasião, mas só para deixar que a situação está ficando preta em termos de divulgação e do que é mídia, a partir de onde é mídia, né? Agora uma pergunta assim, já tem aqui algumas perguntas, eu vou até, se me permitirem, até para tornar a nossa conversa mais dinâmica e soltando já para o pessoal estar aqui aflito, tem uma lista grande, mas a primeira, vocês acham que essa instrução, ela abre um precedente para que a outra grande instrução esperada, que seria a flexibilização para balanços, para os outros, aquilo, aí sim representando uma enorme redução de custos, isso aconteça? O que vocês acham? Então, deixa o Leonardo falar, que ele tem... Eu acho que não. Sendo muito honesto, eu acho que não muda nada. A lei exige que determinados atos societários sejam publicados em jornal e em diário oficial. Há uma luta muito grande, que não é de agora, tem mais de 15 anos, né? Muito mais do que 15 anos, a lei é de 76, mas isso tem talvez mais de 20 anos, de tentar eliminar a exigência de publicação desses atos societários em diário oficial, que, como a Isabel disse, é uma entidade monopolista em cada estado. Se tenho que publicar em jornal de grande circulação, eu não vou entrar aqui na discussão, nem a CVM quis entrar, o que é o jornal de grande circulação, tá? Eu tenho 4, 5 jornais de grande circulação estadual ou nacional, né? Tem alguns que têm edição nacional, tem outros que têm edição apenas local, mas tem uma circulação grande, né? Eu posso escolher entre os 4, 5, 6, aquele que seja mais conveniente para mim, seja porque está mais perto de mim, está na localidade onde a companhia tem sede, seja porque cobra menos, né? Agora, diário oficial não. Diário oficial, eu só tenho aquele diário oficial. Então, eu tenho uma disparidade muito grande de custo e na verdade, o Estado acaba
fazendo com que a companhia fechada ou aberta pague um imposto indireto para que ele, Estado, possa sustentar aquela entidade pública que é a imprensa oficial, que tem cuidado do legislativo, do executivo, do judiciário, financiado pelas companhias. Então, o lobby da imprensa oficial, especialmente da imprensa oficial de São Paulo, é muito grande quanto a qualquer mudança na lei. E se eu não consigo mudar a obrigação de publicar em diário oficial, né, a imprensa escrita, né, também forte, não vai aceitar que eu tire a obrigação de publicar na imprensa para deixar que publique apenas no diário oficial. Então, acho que uma coisa está meio casada com a outra e nós vamos ter que levar algum tempo até conseguir quebrar essa pressão que é feita no interesse exclusivo dos estados, especialmente do estado de São Paulo, que quer financiar a sua imprensa através das companhias. Total. Vou soltar uma pergunta aqui já de uma primeira participante, Alessandra Polastrini. Ela pergunta: qual a segurança que a companhia possui de que o fato relevante divulgado não será alterado e disseminado de forma indevida? Eu estou interpretando aqui que ela contratou um serviço desses online, encaminhou o fato relevante para esse serviço, e esse serviço então fará a publicação. Então ela pergunta qual é a segurança de que isso não será alterado, né? O Geraldo podia... eu acho que a pessoa ideal para falar sobre isso é você, né? Mas eu só queria comentar uma coisa antes que entrar nessa pergunta, voltar à questão do cantidiano, que acho importantíssima essa. A CVM já fez várias coisas excelentes, mas ela está indo, aquilo que eu comentei, ela está mostrando uma tendência para automatizar. Acabamos de falar tanto do fato relevante como da oferta pública, prospecto de oferta pública, que está a mudança da instrução 400. É uma tendência. Eu acho que nós, companhias abertas, as empresas deveriam, num momento como esse, apoiar muito essa iniciativa da CVM. Ou seja, politicamente dar força para a CVM, até pleitear, vai ser uma luta, continua sendo uma batalha. Eu concordo contigo que uma coisa não leva a outra. Mas se o mercado reclama muito dos custos. Aí quando consegue fazer, a CVM consegue abrir um canalzinho para a gente conseguir fazer algo que, tudo bem, não é um custo relevante, ok. Mas vamos apoiar essa ideia, vamos ser mais tempestivos, vamos ser mais dinâmicos, para a gente conseguir fortalecer a CVM no sentido de uma iniciativa tão boa como essa, possibilitando que no futuro a gente volte a discutir com mais força até, né, Cantidiano? Porque realmente foram várias batalhas que foram feitas e perdidas. O mercado com relação à lei e o lobby do Diário Oficial. Eu só queria complementar, assim, eu acho que se a gente conseguir, o mercado conseguir demonstrar que está unido em favor desse tipo de atitude, o mercado como um todo pode ganhar muito mais no futuro. Total. Só pegar aqui um gancho do Geraldo. Calma, Alessandra, já vai, Alessandra. Vamos soltar a sua pergunta de novo. A questão não é só a companhia aberta, porque a obrigação da lei é para todas as companhias. Perfeito, é verdade. São centenas, milhares de companhias que estão financiando os diários oficiais. Então, aplaudir a instrução, a flexibilização, lutar por elas. Eu quase fui apedrejado quando fui presidente da CVM. No meu discurso de posse, disse que um dos objetivos que eu tinha como presidente da CVM era acabar com a obrigação de publicar em diário oficial. Saiu publicado um manifesto da imprensa oficial em todos os jornais, que era inadmissível um advogado conhecido vir falar, acabar com a segurança, etc, etc. Então, eu acho que a luta deve ser lutada, mas não é fácil de vencer, não. Total. Então, respondendo aqui a Alessandra, quando você fala em serviço de divulgação online, é a mesma maneira você hoje manda o seu comunicado de fato relevante para um jornal e para uma revista, e qual é a garantia que você tem para o veículo de grande circulação de que aquele fato relevante não será alterado? Isso vale a regra mesmo para a internet, é a credibilidade da empresa que você está contratando para fazer aquilo, né? Esse é um ponto. No caso do serviço, que é o convênio nosso, RWeb, Ibre e Abrasca, o cliente tem a opção dele mesmo fazer a publicação, se assim desejar. Então, ninguém fica entre a comunicação dele e a efetiva publicação. Esse é um diferencial da rede de divulgação. É opcional, mas se o cliente preferir, ele pode encaminhar e, naturalmente,
No caso aqui, nós estamos falando das principais entidades do mercado, o IBRE e a Brasca, o Grupo Comunix, que tem 13 anos, vivendo principalmente de imprensa e, mais recentemente, com a R-Web da área de relações com investidores. Eu acho que a grande resposta disso é a credibilidade do parceiro, a história desse parceiro e, se a tecnologia puder facilitar, como no nosso caso, que o próprio cliente faz a publicação direta, melhor ainda. Mais uma pergunta aqui da Gabriela Lima. Caso a companhia opte por essa nova forma de divulgação de fato relevante, em detrimento da divulgação em jornais, a companhia precisa alterar o seu estatuto social ou algum outro documento? Que medidas jurídicas devem ser tomadas? Medidas jurídicas? São em 2 lugares, né? Só é na política de divulgação e no formulário cadastral que ela tem que divulgar, né? Que ela vai começar a publicar o fato relevante lá. São nesses 2 documentos. Só um comentário adicional aqui, o que está sendo falado a respeito da possibilidade de haver uma alteração, né, no texto que é enviado. A CVM teve o cuidado também de dizer, olha, previamente a companhia deve mandar essa informação, o ato ou fato relevante, para o sistema IPE e para o sistema das entidades, né, da Bovespa ou entidades similares. Portanto, eu acho que isso já é uma segurança grande, entendeu? Claro. E eu acho que qualquer portal desses que venha a fazer algum tipo de alteração vai imediatamente perder a credibilidade. Ser eliminado. Ser eliminado. Eliminado. Então, só para responder a pergunta dela, é a política de divulgação que é obrigatória para todas as companhias aéreas brasileiras. Obrigatoriamente tem que ter a política de divulgação. Isso já precisa hoje. Então, e ela teria que alterar na política de divulgação, dizendo que os fatos relevantes vão ser divulgados via portal de notícias, que é o nome, né? E o portal de notícias. E no formulário cadastral, ela tem que colocar o seguinte, o nome do portal de notícias que ela vai utilizar para a divulgação de fatos relevantes. Então, e nada impede que ela faça essa alteração mantendo, ela não é obrigada a escolher um único, né? Ela pode manter o jornal pode. E adicionar o portal. Então, nenhum risco. Não tem custo. Os dois, ou... E só, muito bem lembrado pela Isabel, que me faz lembrar de mais uma coisa, que até vai muito em linha com o que o Cantidiano comentou. Você tem um portal de notícias que dá uma tempestividade muito grande. Você divulga, você fecha um contrato, aquisição de uma empresa, ou venda, alienação de uma empresa, etc. e tal. Você vai publicar só no dia seguinte no jornal. Você tem um período que você pode vazar. A informação pode acontecer um monte de coisa nesse período. A internet isso se o jornal for de segunda a do segunda, porque se for um jornal que não sai final de semana, ele pode ter um lag de informação de um final de semana inteiro. Perfeito. Então, mais um dado, mas vamos supor que seja durante a semana. Você vai perder, você tem um período que a informação pode disseminar de uma forma muito grande. Está exposto. Você está exposto. Enquanto que na internet, na CVM você já manda a informação e já divulga 5 minutos depois no portal de notícias. Então, e disseminando amplamente para todo mundo. É uma segurança, não só até a questão da segurança do dado, do fato relevante, mas também a segurança de não vazamento da informação. Total. Já são 3h35, eu vou fazer o seguinte, como eu estou sentindo que tem muitas perguntas relacionadas ao serviço, eu vou passar a rápida apresentação que a gente preparou sobre o serviço e depois a gente retorna aqui para a Rogéria, para a Alessandra, tem um monte de gente fazendo perguntas. Então aqui está no slide de vocês estão acompanhando, sobre CVM 547, o objetivo é garantir transparência por meio da ampla divulgação e tem um fato que eu acho que merece discussão também, que é a instrução não especifica requisitos mínimos daquilo que é considerado, então, um portal de notícias. Mas isso é uma interpretação que a gente entende que é de bom senso, não significa que qualquer site ou serviço cumpriria, da mesma forma que não é qualquer jornal que cumpre a instrução anterior, não é qualquer site que cumpre. A conclusão que a gente chegou, depois desses trabalhos produzindo o rede de divulgação, é que o requisito ele não está explícito, mas a gente entende que existe um requisito implícito, como inclusive na ata das discussões que precederam a publicação da instrução, que inclusive a CVM foi questionada se não deveria redigir requisitos mínimos, a CVM respondeu dizendo, olha, da mesma forma que a gente não especifica requisitos mínimos para o que é um jornal de grande publicação, a gente entende não ser preciso, então, especificar
para veículos de internet. Mas fica entendido que na internet não tem circulação, na internet tem audiência. Então, para mim, o requisito mínimo, o meu entendimento, é que você está seguro que está cumprindo a regra a partir do momento que o portal de notícias que você está escolhendo é um portal de notícias de grande circulação, que, traduzindo em linguagem de internet, nós estamos falando de audiência. Então, como é que funciona a rede de divulgação aqui em 4 passos, tá? Número 1. O interessado tem que fazer a parte de alterações nos formulários cadastrais e tal, e a partir daí ele publica o fato relevante na ferramenta da rede de divulgação de uma maneira inovadora. Esse fato relevante, ele tem uma imagenzinha que exemplifica um pouco, além de poder ter o texto, ele permite foto, vídeo, ele permite logomarcas, downloads de PDF, ele permite compartilhamentos em redes sociais. Ele ganha uma URL eterna, um endereço na internet que nunca expira, ele é para sempre, né? Diferentemente de que nos veículos impressos a tendência é que o jornal, depois de consumido no dia seguinte, ele seja descartado. No veículo online ele é eterno, ele fica para sempre. Então essa é a primeira característica da rede de divulgação, é de que a publicação, por ser na internet, permite uma gama de possibilidades e interatividades que num veículo estático como o veículo impresso seria impossível. O segundo característica da rede de divulgação, o funcionamento, é que depois que o fato relevante é publicado, isso eu acho que faz toda a diferença, o mesmo ele é republicado automaticamente em uma rede de, aqui está falando de mais de 80, são 85 portais de notícias parceiros. Então a rede de divulgação ela é um hub para 85 portais de notícias parceiros, dentre eles o IBRE, a Abrasca, o R7, o próprio portal Comunix, são 85. E esse volume, ele cresce a cada mês. Nós temos, na verdade, 107 portais parceiros, dos quais 85 já estão implementados. Isso envolve uma integração tecnológica para que seja em tempo real. A publicação é simultânea. Na hora que se dá o botão OK de envio da informação, ele é publicado automaticamente nesses 85, nesse mês. Até o final do mês serão 107, até o final do ano 200, garantindo então que, a grosso modo, a gente cumpra a instrução 85 vezes. Porque, pelo entendimento, basta publicar num portal de notícias, como a rede de divulgação publica em 85, de certa forma exagerando para dar a dimensão do produto, a gente cumpre a instrução 85 vezes. Aqui tem as logos do IBRE e da Abrasca, que são as duas principais associações, e no portal do IBRE e da Abrasca também o fato relevante é publicado. Eu gosto de citar o R7 como um dos parceiros, porque o R7 é um dos maiores portais de notícia do Brasil. Ele tem 50 milhões de visitantes únicos por mês. 50 milhões de visitantes únicos. Isso representa 55% do tráfego de internet brasileiro. 55% dos acessos à internet no Brasil, passam pelo R7 pelo menos uma vez. Então é um dos parceiros, é o parceiro com maior audiência, mas são 85, e só esse já é uma grande pancada em termos de visibilidade, né? Tem o portal Comunix, que talvez muitos dos que estão assistindo não conheçam, mas é o maior veículo para jornalistas, e o Dino, que aí tem as audiências, que é um outro veículo de divulgação, ele é de repercussão de notícias. Aqui agora tem um slide mostrando todos os parceiros atualmente no ar. São números, eu não vou conseguir contabilizar todos eles, eu vou até virar um pouquinho aqui o PowerPoint para vocês verem. Hoje, um fato relevante, quando publicado na rede de divulgação, ele é republicado automaticamente nessa gama de 85 até o final do mês 107, para vocês entenderem como é que funciona. Número 1, já falei, divulgação de maneira inovadora. Número 2, é uma rede crescente de parceiros, que até o final do mês serão 107. Se a gente considerar toda essa rede de parceiros que eu mencionei e tratá-los como um único site, vamos pensar que todos esses, o somatório da audiência desses todos, nós estamos falando de 60 milhões de visitantes únicos, são 300 milhões de páginas visualizadas, o somatório da audiência deles, 65% da audiência brasileira de internet, e aí no meio 70 mil jornalistas assinantes, que eu vou mencionar no terceiro característica da rede de divulgação, que além dele ser publicado nessa rede, os 70 mil jornalistas assinantes, os que optaram por escolher e receber fatos relevantes, recebem também uma cópia do fato relevante por e-mail. Então, proativamente, a gente persegue a imprensa. Então, a gente tem audiência, a publicação no site, que vai chegar em todos os perfis de público, porque você tem
Investidor não dá para discriminar, ele pode ser uma dona de casa, como ele pode ser um investidor institucional. Então, a rede de parceiros tem de todos os tipos para atingir diferentes classes da população. E, além disso, para garantir uma repercussão espontânea na imprensa, o fato relevante também é enviado por e-mail para todos eles, né? E o quarto, que é dos que eu mais gosto, vocês estão vendo a tela do Google aí, que isso é muito interessante, porque o fato relevante, depois dele ser publicado, o que a gente faz? Existe uma técnica chamada SEO, que é Search Engine Optimization, que é tudo que você publica na internet, você trabalha essa informação de um jeito para facilitar a vida para o Google, para o Yahoo, para outros mecanismos de busca. Isso significa que o fato relevante de quem publica na rede de divulgação, ele recebe esse tratamento e o Google encontra o fato relevante. Eu peguei aqui, a gente soltou na nossa rede de divulgação a divulgação do nosso webinar de hoje. Naturalmente. Aqui na tela vocês estão vendo uma busca que eu fiz pelo título do nosso comunicado ao mercado divulgando. A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, centésima página do Google, o que aparece? O fato relevante. Então, se alguém procurar pelo assunto do fato relevante no Google, que é o veículo de todos os veículos, que todo mundo que quer encontrar alguma coisa vai no Google primeiro, vai encontrar o fato relevante porque ele foi indexado lá. E isso é possível por uma série de motivos. O principal é esse SEO, que é uma técnica que automaticamente é colocada no fato relevante, mas tem um dado que trabalha a nosso favor. Quando a gente tem 85 parceiros já ativos, os 85 parceiros citando simultaneamente o mesmo assunto, o Google entende que aquilo é relevante. Então, isso aumenta o nosso ranqueamento. Então, resumindo, o cliente da rede de divulgação vai ter um fato relevante totalmente diferente do que ele está acostumado, de conteúdo, de vídeo, de redes sociais. Ele vai estar publicado em 85 parceiros, até o final do mês serão 107, então garantido o quesito de audiência. Esse fato relevante vai ser enviado por e-mail para jornalistas, diretamente na caixa postal dos jornalistas que pediram para receber esse tipo de informação. Então, são jornalistas especializados e vai ter o fato dele publicado no Google dessa maneira, dessa captura que eu fiz hoje de manhã, tá? E, por fim, para encerrar o processo, que eu acho que é muito importante, que tudo isso que está sendo falado aqui não necessariamente os participantes acreditarem, mas a rede de divulgação entrega ao final do processo um relatório com tudo isso. Então ele recebe um link, aqui tem uma captura de tela, ele vai ver a publicação dos 85, ele vai clicar nos links e vai direto e ver para crer, né, que é a necessidade do brasileiro precisar ver para crer. Ele vai ver o fato relevante, a comunicação dele, né? Até quero dizer que a rede de divulgação não foi feita pensando em fato relevante, foi feita pensando em comunicar. Naturalmente, a instrução estimula a contratação, mas pode ser usada para qualquer divulgação, inclusive comunicados ao mercado, tá? Então, ele recebe um link como esse, que ele vai ver os sites todos, a audiência, o volume de cliques, volume de recompartilhamentos, né? E com relação a custo, que também é uma dúvida permanente, a rede de divulgação trabalha de duas maneiras. Ou de maneira avulsa, que é a de baixo, que é por publicação, R$800, que é muito mais barato do que a opção em publicação em jornal de grande circulação, dependendo do tamanho, pode ser muito mais barato. E tem a opção de cima, que é o custo fixo, R$4.000, e o cliente pode divulgar ilimitadas vezes. Ele pode divulgar 10 fatos relevantes, 50 comunicados ao mercado, release de resultado, o que ele quiser. Então, é o item que até agora tem sido mais procurado. Não, isso que eu ia falar. Se ele for associado do Ibri ou associado da Abrasca, tem 15% de desconto. Tem 15% sobre esses valores. Sobre esses valores. Exatamente. Então, associados Ibri e Abrasca ainda tem essa vantagem de 15% de desconto, que torna o custo ainda mais atraente. Para quem se destina à rede de divulgação, né? É uma discussão nossa, porque a gente, naturalmente, nós temos vendedores que têm interesse em fechar negócio, e ele fala, poxa, eu ouvi que tem um concorrente que oferece gratuidade na publicação de um site que acabou de ser lançado e que tem audiência zero. E a gente diz, olha, gente, a gente não está aqui para cumprir regra de CVM. Aqui, o objetivo que tem que estar por trás é a empresa que quer, de fato, dar visibilidade. Porque a gente tem um custo absurdo de manter essa rede de parceiros. Então, nosso propósito é legitimamente ajudar as empresas que têm real interesse sobre os seus investidores e querem, de fato, comunicar a eles. As empresas que estão interessadas em cumprir regras de CVM poderiam montar um blog e publicar nesse blog, então, por isso, estariam cumprindo. Não. Então, a gente aqui, pelo menos da minha parte, eu acho que o Geraldo compartilha, que a gente entende que a grande maioria do mercado hoje de brasileiro
realmente tem interesse em divulgar. A gente está vendo os clientes, como a Localiza, que já fechou, a Duratex já usou, a Itaú, que já está usando, que por trás de contratar um serviço como a rede está o interesse verdadeiro de divulgar. Então esse é o perfil de clientes que a gente quer, empresas que levem a sério os seus investidores e que queiram realmente dar divulgação às suas informações. Então aqui fechando com os principais diferenciais da rede, né? A divulgação da rede é 50 vezes maior do que qualquer outro serviço existente no Brasil, porque a somatório das audiências dos nossos parceiros é 50 vezes maior do que o maior segundo lugar em termos de audiência. Mesmo os veículos de grande audiência que estão entrando no segmento, não dá para competir com 85 parceiros divulgando ao mesmo tempo. Um outro diferencial é esse custo fixo e com a vantagem do desconto, torna isso ainda muito melhor. É o serviço homologado pelo IBRE e pela Abrasca, né? E eu acho que uma coisa importante é a tranquilidade de saber que não haverá questionamentos posteriores, porque, de fato, o item grande circulação foi atendido. Aqui tem um pouquinho mais de acho que informações para que ajude as pessoas na tomada de decisão, né? Mas a exposição 50 vezes maior, integrada à maior comunidade jornalista, garantia de veiculação, indexação no Google, URL eterno, isso é bem bacana, porque o fato relevante ganha um endereço amigável que ele dura para sempre, homologado pelo IBRE, e a tranquilidade. Fica o link para quem quiser conhecer um pouco mais, é da rede de divulgação. Alguém quer fazer alguma adição aqui, Geraldo? Tem alguma pergunta? Tem muitas perguntas. Por exemplo, o Rogério Machado aqui, ele pergunta: a CVM entende que a publicação em um site de comunicação e no site de RI da CIA é o suficiente para atender? Ou seja, se ele publica no site da CIA e mais um site, atende? Sim. É aquilo que a Isabel falou, tem que mandar para a CVM antes de publicar no próprio site e no portal de notícias. Depois que você vai publicar, certo? No portal de notícias e no próprio site. A Alessandra Polastrini pergunta de novo: as agências de notícias locais estão preparadas para isso? Agências de notícias locais estão preparadas para isso? Olha, eu realmente não sei se, por exemplo, uma agência de notícia local aqui seria, por exemplo, a Agência Estado, né? Eu não vi se eles soltaram algum serviço para esse sentido. O Valor Econômico soltou um serviço para isso, mas não sei dizer com relação às outras. Perfeito? Renata Ciampi: nos Estados Unidos já foi dada permissão. Não sei se foi exatamente isso que ela perguntou, mas tem os portais de notícias mais conhecidos, digamos assim, no Brasil, não estão preparados, não. Agências de notícias. O broadcast, por exemplo. Reuters, na verdade, a Reuters ela puxa informação, né? Ela divulga informação. Ela não faz esse tipo de serviço hoje. Mas não sei se está preparado, não faz, ou se não está preparado. Não estando preparado, não faz. Eu acho assim que a agência de notícia nem vai entrar nessa seara, não é a seara dela, né? Não é o caminho dela. Vamos pegar um broadcast. Broadcast, você divulga um fato relevante no sistema IPE da CVM, 2 segundos, está exagerando. 1 minuto depois, já vai estar lá. Ele tem um robozinho que vai lá, pega a informação e coloca no podcast. Depois ele pega a informação bruta e coloca. Então 2 minutos, 1 minuto depois que você divulgou. E aí passa 10 minutos, 15 minutos, algum jornalista vai analisar aquilo e vai divulgar. Então a agência de notícia ela captura as informações e coloca disponível. Elas não teriam esse serviço na minha visão, não. Não tem porquê. Cadê o seu microfone? Tem que botar o microfone. O que a gente apurou é, quer dizer, quais são os sites que as companhias indicaram, né, até agora. A gente tem o Valor, portal nel1.net, que eu não sei direito se é assim mesmo, você conhece? Conheço, é assim. Rede de divulgação, economia.estadão.com.br e monitormercantil.com.br. É o que apareceu até agora. Não tem nenhuma agência de notícia, né? Lá. Não tem nenhuma. Tem uma pergunta aqui da Renata Ciampi, que essa tem a ver com aquela discussão do que é mídia, se mídia social, por exemplo, é aceita, mas ela coloca aqui: nos Estados Unidos já foi dada permissão para a divulgação de fatos relevantes no Facebook e em outras mídias sociais. É possível que a CVM regulamente também esta forma de divulgação ou deve ficar apenas na 547, ou seja, portais específicos? Eu estudei um pouco isso. Vocês quer comentar? Quer falar? Fala você. Quer que eu... Na verdade, a SEC não é que ela liberou para publicar fato relevante em Facebook, etc. e tal.
Não é bem isso. Você tem que continuar usando o mesmo mecanismo que você usa hoje nos Estados Unidos para divulgar um fato que eles chamam lá 6K, cada um tem um 10 keys, dependendo da sua companhia americana, enfim. O equivalente ao fato relevante para eles, você tem que continuar divulgando por sistemas, o AIR que chama, que é um sistema de divulgação para a imprensa. O que ela permitiu foi que a empresa diga, ela solte um comunicado, ela tem que divulgar isso para a SEC, para o público geral, falando que ela vai também utilizar um Facebook, um Twitter, e isso que ela vai também divulgar por esse mecanismo. E se os executivos da empresa também utilizam as mídias sociais para falar da empresa. Então, vamos supor, o Rodrigo trabalha aqui na Comunix, é uma empresa, vamos supor que fosse uma companhia aberta, e ele fala sobre a empresa dele dentro do Facebook, ele é obrigado a divulgar. Se ele não falar para a SEC, a empresa não falar para a SEC, que ele vai usar o Facebook para falar da companhia dele, é um crime. Ele vai ter que falar. Ele pode usar o Facebook para falar coisas pessoais, mas se você fizer qualquer comentário no Facebook, nos Estados Unidos, de uma empresa aberta, ele tem que antes falar que ele vai utilizar. Eu acho que a CVM vai tratar desse assunto, até porque há um caso recente de empresário que se comunicava muito pelas redes sociais sem divulgar fatos relevantes. E isso gerava uma especulação em mercado. Eu acho que a CVM vai cuidar disso. Necessariamente, né? Disciplinar de alguma... Olha só, Mari, tem aqui um recadinho para não esquecer de falar perto do microfone, porque às vezes... Tá? Pois é, desculpa. Obrigado aí por lembrar, pessoal. Ó, o Marcos pergunta, considerando que a CVM... isso aqui já foi, desculpa. Como identificar se determinado site cumpre as exigências de divulgação? Ou seja, eu sou uma companhia aberta, escolhi um site que não é um desses, ou um desses, e afinal, esse site está cumprindo ou não está cumprindo? Como identificar que um jornal cumpre as exigências de divulgação? Não há, eu acho, um critério objetivo. Né? Eu acho que você vai... A CVM diz aqui, acho que o Rodrigo já mencionou, deixa eu ver aqui, pegar aqui, quando fala, a CVM diz aqui, só um minuto. Isso. A CVM diz aqui o seguinte: ela entende não ser necessário definir portais de notícias, uma vez que qualquer definição para essa expressão acabaria sendo excessivamente restritiva ou excessivamente abrangente. Como mencionado no edital, a internet alterou a forma e tal. A CVM entende salutar, portanto, que a norma não faça distinção entre grandes empresas do ramo jornalístico e veículos de menor porte. Na perspectiva do mercado de capitais, o que é necessário é que o veículo permita a disseminação da informação para o mercado de forma ampla e não discriminatória. Por essa razão, a CVM entende que a exigência de geração própria de conteúdo parece inadequada. Então, eu acho que a pessoa vai identificar, ao escolher um site, é o seguinte: esse site ele é idôneo, ele dissemina essa informação de forma ampla e igual para todo mundo. Se atender a esses requisitos, vá nele que está bem. Sim, aproveitando aqui o gancho, você acha possível acontecer, ou talvez você já tenham visto, mesmo no caso do jornal, a escolha de um veículo de baixa circulação e a CVM, de alguma forma, notificar? Nunca vi isso. Não. Olha, eu lembro que no início lá da lei 6404, havia alguma discussão, mas sempre prevaleceu o bom senso, entendeu? O que é jornal de grande circulação, entendeu? O bom senso acaba imperando nisso e não quer dizer que não tenha havido uma discussão ou outra, entendeu? Eu acho que alguma orientação por parecer do jurídico deve ter sido dada, mas não era nada estabelecendo uma regra para que as pessoas seguissem uma interferência. Republique no outro jornal, porque esse eu não sei. Isso não. Nunca vi. Nunca vi. Não usar o microfone. Não, quer dizer, nunca vi a CVM interferir para dizer republique nesse jornal, porque esse não é de grande circulação. Nunca vi isso. Talvez porque, como é obrigatório o Diário Oficial, ele já não cumpre, de certa forma, pelo Diário Oficial, então... Mas ninguém lê o Diário Oficial. O Diário Oficial é uma despesa inútil. Aquilo dali vai para o
Vamos ter de novo, vamos ter uma manifestação aqui. A respeito dessa questão do diário oficial, acho que existe uma discussão, sim, grande a respeito disso. Olha, o diário oficial acaba servindo como um repositório, né, confiável de todos os atos, e aquilo é levado, pelo menos alguma notícia para a junta, e, portanto, aquilo acaba sendo um sistema assim, público, considerado confiável da memória, vamos dizer. Acontece que o avanço, né, que a gente já teve tecnológico com relação a essa matéria já exigiria que os próprios diários oficiais tivessem se reformulado e os estados tivessem se reaparelhado para enfrentar essas mudanças tecnológicas, para fazer com que isso tudo ficasse muito mais fácil, muito mais... Eu não conheço nenhum acionista que fique procurando diário oficial para buscar informação sobre companhia. Somos dois. Hoje, no mundo moderno, você vai, entra no site da companhia, entra no Google, entra no site da CVM, se for uma companhia aberta, olhar o diário oficial, porque aquele dinheiro é um dinheiro jogado fora, literalmente jogado fora. Pergunta, quer falar alguma coisa complementar? Não, tá. Natália pergunta aqui, eu acho que é uma informação, uma pergunta técnica e rápida, além da atualização da política de divulgação e do formulário cadastral, é necessário também a atualização do formulário de referência, correto? Visto que o formulário de referência menciona a política de divulgação da empresa. Sim. Corretíssimo, Natália. Obrigado. O Giovanni Cerati pergunta, nossa, pergunta grande. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre quais devem ser os passos para a alteração de política de divulgação. Primeiro passo, aprovar a alteração de conselho de administração. Segundo passo, divulgar ata de reunião. Terceiro passo, divulgar fatos relevantes. Ele está pedindo um caminho das pedras para ajudá-lo nessa hora do que ele precisa fazer para que, de mínimo e de mais fácil, para que ele possa fazer a migração para a tecnologia. Vocês podem comentar alguma coisa? Esse passo a passo faz sentido? Em relação ao veículo, a empresa tem que definir qual portal será utilizado pela companhia. O Geraldo já mencionou esse ponto, gostaria apenas de confirmar. Giovanni Cerati. Eu só, sem fazer propaganda, mas sem querer fazendo, né, saiu hoje um fato relevante da Gol, que é uma companhia aberta, em que ela comunica que o Conselho de Administração ontem aprovou a atualização de sua política de divulgação de ato ou fato relevante, contemplando a alteração do modo de divulgação. E diz que a divulgação será feita nos portais do jornal Valor Econômico e portal NEO1, que disponibilizarão, em seção disponível para acesso gratuito, tais anúncios em sua integralidade. Adicionalmente, a divulgação dos referidos portais, os anúncios também serão divulgados na página eletrônica da relação da companhia, na página da SEC, na página eletrônica da CVM, por meio do sistema IPE, né? E informa que vai atualizar seu formulário cadastral para refletir essa alteração. Então, na verdade, o passo reúne o conselho, aprova a mudança na política e divulga ao mercado. Esse é o procedimento. Show. Tiago Brito, ele fala assim, por gentileza, poderiam comentar sobre o custo fixo que será cobrado pela ferramenta. A conexão caiu no momento que eu estava tratando do assunto. Tiago, o valor é um custo fixo anual, pago apenas uma vez de R$4.000, e associado Ibri e Abrasca tem 15% de desconto sobre esse valor, e nessa modalidade é uso ilimitado para quantos fatos relevantes, não importa quantos fatos relevantes comunicados ao mercado, o que desejar, ou o valor unitário. Toda a divulgação da empresa. Né? Toda a divulgação. Na verdade, os 4.000 com 15% vai dar 3.600 por ano, que para uma companhia aberta não é um custo. Pô, R$3.600 por ano, R$300 por mês, para uma companhia aberta brasileira, para ela ter 85 sites, 85 parceiros, ampla divulgação. E não só para fatos relevantes, para comunicados ao mercado, que ela pode divulgar também por esse portal, releases, enfim, as informações que ela quer divulgar para o mercado, disseminar para o mercado. É um custo muito barato. Né? É muito pouco para o tanto que faz, né? Aqui ele fala sobre, Alexandre, considerando que a CVM torna viável a divulgação na internet em sites de imprensa, a própria CVM não pode considerar como seu site, o site da Bovespa, que hoje são os sites oficiais que as empresas já divulgam, como suficiente para tornar públicos os fatos relevantes? Leonardo? Não, porque a lei fala divulgação pela imprensa. A CVM e a Bovespa não são imprensa. Muito bem. Tão simples quanto, né? Aí tem que seguir a lei. Siga-se a lei.
A Alessandra está fazendo uma adição. Primeiramente, isso deve ser alterado no Estatuto Social. Acho que ela está contribuindo com alguma pergunta anterior. A respeito disso, talvez seja pelo fato de que o Estatuto Social dessa empresa especificamente tem alguma previsão sobre isso. Isso não é comum, né? Não, pelo contrário. Isso daí está dentro da política de divulgação. Né? O Estatuto fala que tem a política, né? Que tem, mas não que ele vai entrar no detalhe da política, que é lá que vai estar a informação mais aberta. Mas sabe lá se tem alguma empresa que tem essa previsão lá expressa? E aí, então... Uma pergunta do Guilherme sobre a rede de divulgação. Ele pergunta: quanto tempo demora para o fato relevante ser divulgado na rede de divulgação após ser divulgado no site da CVM? Na verdade, o comando de divulgação é do cliente. Então, é instantaneamente após o cliente disser divulga. Porque acho que a responsabilidade por soltar e depois que é divulgado não dá para voltar atrás. Vai para 85. Alguns desses a gente consegue até trabalhar, mas uma vez jogado em 85 sites, a gente não tem mais controle da informação. A gente, não raro, um mês depois, a gente dá um search no Google, além dos 85, tem outros 200 sites que se inspiraram ou repercutiram a informação num desses 85. Então, mas respondendo a pergunta, objetivamente, quem decide o momento de divulgar não é porque saiu na CVM. O cliente hoje é assim, o cliente dá o comando. Eu quero agora, na hora que ele dá o agora, a gente solta, tá? É aquela questão, né, Rodrigo? Ao invés de ele mandar para a agência que vai fazer o formato, etc e tal, que vai voltar para ele conferir, para mandar para o jornal e para o Diário Oficial, é ele também que manda isso para essa empresa, certo? Normalmente você contrata empresas que fazem esse tipo de trabalho para você. Então, ao invés de mandar para essa empresa, você aperta um botãozinho, mesmo aquilo que você mandou para a CVM, você vai colocar no sistema. Geraldo, você me ajuda nessa aqui. O Michel Correia está perguntando: há desconto para empresas que sejam clientes da RWeb? Em caso positivo, ele é acumulativo com os descontos do IBRE? Não, não é acumulativo. Nossa, mãe, já tá barato pra caramba, como disse, né? R$300 por mês para ter se publicado. Então, vamos pensar nisso, mas por enquanto não. Mas não é acumulativo, né? Quem for associado do IBRE e da Brasca não vai receber 30%, é 15%. É 15%, né? A Alessandra está colocando: depois que altero minha política de divulgação de informação, devo disponibilizar a mesma via IPE? Sim. Sim. Evidente, sim. Respondido. Eu estou aqui multimídia, lendo, operando. O Flávio... Cadê o Flávio? Flávio Bongiovanni. Existe uma previsão de criação desse serviço para a mídia internacional, especialmente para a língua inglesa? Posso responder essa? Sim. Na verdade, Flávio, esse serviço existe. A gente até já vendia ele aqui no Brasil, né? A MarketWire, que é uma empresa que faz esse serviço internacional, é sócia aqui do Comunix, tem 25% aqui de sociedade. E a gente, para vários clientes nossos, a gente já faz isso. Mas fazer isso para a mídia internacional, eu interpreto que não está cumprindo a regra brasileira, porque também não se disse especificamente sobre isso, mas está implícito que nós estamos falando de divulgar na imprensa local. Então, mas muitos clientes nossos, apesar de tudo isso, de rede de divulgação e de publicar em jornal local, também contratam um serviço internacional de wire, que é o chamado, para fazer a divulgação, tá? Então, existe já o serviço para a língua inglesa, principalmente, que foi a pergunta que você fez aqui. Respondido. Gente, além da atualização da política de divulgação e do formulário cadastral, é necessário também atualizar a ação do formulário de referência? Nós já respondemos essa. Respondido. Estamos ficando sem perguntas. Alguém quer fazer colocações finais? Para a gente terminar? Já estourou nosso tempo? Já passou o tempo, né? Ladies first. Ladies first. Não, quero só aqui agradecer, gostei de participar do webinar, primeira vez que participei do webinar. Em linha com a instrução? Isso. Que é digital, que é isso. E o prazer estar aqui com vocês dois, né? Grandes amigos, e prazer em conhecê-lo. Prazer meu. Tá bom. Leonardo. Eu acompanho, né? Tenho também a alegria de estar participando pela primeira vez. Tem aquele anúncio, sempre tem a primeira vez, né? E muito interessante, acho que o negócio muito dinâmico, né? Como é a internet, como permite a internet, quer dizer, você está online ao mesmo tempo com muitas dezenas de pessoas. Foi uma centena, né? Uma centena de pessoas que estão compartilhando sem necessariamente precisar estar presente no local que está acontecendo.
Legal, democracia em qualquer lugar do país e do mundo. Só para encerrar, eu queria sempre lembrar a questão que essa instrução traz uma possibilidade de disseminação de informações muito grande. Acho que todas as empresas deveriam migrar para esse mecanismo, é um mecanismo muito melhor para o mercado. A gente tem que criar uma cultura de mercado nesse país, e quanto mais a gente conseguir disseminar fatos relevantes, comunicados, releases das companhias abertas, as pessoas começarem a acompanhar a opinião das companhias abertas sobre o que está acontecendo com ela. Isso é muito importante. Hoje está muito restrito isso ainda em jornais mais especializados, em meios de comunicação mais especializados. Então, quando você começa a disseminar isso é muito importante. Acho que até para a própria cultura, a sociedade brasileira, começar a olhar as empresas que criam riqueza para esse país. Então, acho que quanto mais companhias adotarem isso, vai ser importante tanto para a cultura do país, como também para apoiar a CVM nesse mecanismo, dessa tendência de a gente cada vez mais fazer com que o mercado cresça e a CVM tenha apoio para mudar coisas mais relevantes, ainda maiores ainda no futuro, espero, próximo. Então, eu agradeço muito o convite, Rodrigo. A gente lançou aí o nosso portal de notícias, Ibre, Abrasca e Comunix. Tenho certeza absoluta que vai ser um grande sucesso. Paulatino, as empresas vão divulgando, porque tem que discutir muito internamente esse tipo de assunto para poder aderir ao projeto, mas não tenho dúvida que com esses 3 parceiros juntos é um portal que tende ao sucesso. Obrigado. Bacana. Então vamos encerrando por aqui. Vou terminar com a frase que a Rogéria Machado deixou. Parabéns pela iniciativa, tem a ver com o que a Isabel falou também. Parabéns pela iniciativa em realizar um evento como esse, com excelentes participantes, dando oportunidade para quem não está no eixo Rio-São Paulo também interagir. É isso aí. Até o link na tela. Rede de divulgação, sem o C cedilha e sem o tio, divulgacão.com.br. Lá tem todas as informações e um formulário para você receber uma proposta se tiver interesse em contratar. Obrigado e até a próxima, gente.